Oi pessoal, essa é a correção da página 90 do livro de vocês, onde a gente começou a trabalhar equações do segundo grau, certo? Vamos ao exercício. A primeira questão diz o seguinte: escreva as equações que são do segundo grau com uma incógnita. Então, a característica para ela ser uma equação do segundo grau é que ela tem que ter o sinal de igual, tá certo? Se não aparecer o sinal de igual, a gente classifica ela como expressão algébrica e não como equação. Então, é necessário que tenha o sinal de igual. E o segundo detalhe aqui, ó, ter a letra com o expoente 2, tá certo? Se ela tiver sem expoente, a gente subentende que tem o número 1 ali e ela é do primeiro grau. Se vir com um expoente maior do que 2, então a gente classifica ela como terceiro, quarto, quinto grau e sucessivamente. Na letra A, a gente tem aqui o modelinho de uma equação. Lembrando que para ser equação de segundo grau, precisa ter a igualdade, então a gente percebe que todas elas têm, certo? E o segundo ponto tem que ter o x elevado ao quadrado. E só tem uma incógnita. Incógnita significa letra ou valor desconhecido, tá? Então, eu tenho o meu termo, que é x ao quadrado, e a igualdade. Então, ela é a equação do segundo grau. Na letra B, ela não é uma equação do segundo grau por causa disso aqui, ó. Vocês percebem que tem um expoente elevado à quarta? Essa é uma equação do quarto grau, tá? Então, eu notifiquei aqui com x elevado à quarta. Essa daqui não é uma equação do segundo grau porque o x está elevado à primeira aqui, ó. Não a segunda. Essa seria uma equação do primeiro grau. Essa daqui tem o x ao quadrado e tem o sinal de igual. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Só para reforçar, o coeficiente que acompanha o x quadrado aqui é 1, tá? E a gente vai precisar dele nos outros exercícios mais à frente. Aqui eu tenho o x ao quadrado e eu tenho a minha igualdade. Então, ela é uma equação do segundo grau. Essa daqui tem o x quadrado e tem a igualdade. Mesma situação. Essa não é novamente, porque ela tem aqui, ó, o x elevado à quarta. Essa é uma equação do quarto grau. E essa daqui não é. Mesmo tendo o x ao quadrado e o sinal de igual, a gente não diz que ela é uma equação de segundo grau, porque aqui é zero. E sempre que tu tiver uma letrinha junto de um número, significa que ela está multiplicando. Então, o zero multiplicando qualquer valor que eu coloque aqui no lugar do x ao quadrado, eu vou obter um valor nulo. Ou seja, essa daqui desaparece e vai restar só o menos 5x mais 6, tornando ela uma equação do primeiro grau, ok? Então, a primeira atividade ficou só para que vocês classifiquem. A segunda questão diz assim: identifique como completa ou incompleta cada uma das equações do segundo grau. Então, a gente diz que uma equação é completa quando ela possui os coeficientes a, b e c, onde a é o termo que acompanha x ao quadrado, b é o termo ou valor numérico, tá? Melhor dizendo, que acompanha o x, e c a gente chama de termo independente, que é um valor numérico sem letrinha. E a gente classifica ela como incompleta quando está faltando quando está faltando B ou C, ou pode até estar faltando ambos os dois, faltando tanto B quanto C, ok? Vamos às equações. Na primeira equação, eu tenho o A, que é aqui, ó, o 1, eu tenho o B, que é o menos 7, e eu tenho o C, que é o mais 10, então ela é completa. Na letra B, eu tenho o A, que é o menos 2, eu tenho o B, que é o mais 3, e eu tenho o C, que é o menos 1, completa. Aqui na C, eu tenho o A, que é o menos 4, eu tenho o B, que é o mais 6, porém não tenho o C, tá bom? Não confundir o C com o zero que está no segundo membro da tua equação. Não possui um termo independente aqui. Isso classifica ela como incompleta e está faltando o termo de C, ok? Na letra D, eu tenho o termo de A, que é o 1, eu tenho o termo do B, que também é o menos 1 aqui, ó, e eu tenho o termo do C, que é o menos 12. Então, ela é completa. Aqui eu tenho o A, que é o 9 positivo. Não tem B, percebam que só tem x ao quadrado, mas não tem o x sozinho. Então, nesse caso, ela é incompleta porque ela falta o termo do B, ok? E o menos 4 aqui é o C. Aqui na F, eu tenho o A, que é o 7. Eu tenho o B, que é o 14 positivo, porém não tem o termo do C. Então, a gente classifica ela como incompleta, porque está faltando o termo do C, ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Vamos para a terceira questão. Na minha terceira questão diz o seguinte: todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma geral dela, tá? O que é que a gente chama de forma geral? É onde a gente tem letras que ocupam todos os valores numéricos pertencentes a ela, onde A, B e C são valores numéricos reais.
E lembrando que o A tem que ser qualquer valor numérico diferente de 0. Pode ser um positivo, um negativo, uma fração, um decimal, uma raiz. Só não pode ser o 0 aqui no lugar do A, ok? Aí vamos identificar quem são os coeficientes. Na letra A, aqui eu sei que esse aqui é o meu A, é o 10. O meu B é o 3 e o C, tem muito cuidado, tá certo? Que o C é o menos 1. O sinal de mais eu não pego, porque se eu disser que eu tenho 10 ou mais 10, não é necessário discutir isso, tá? Então, eu tenho 10 e se eu quiser botar o sinalzinho aqui de mais 10, dá no mesmo. Agora, o sinal de menos é obrigatório aparecer. Na segunda aqui, ó, na B, eu tenho o valor do A, que é o 1. Eu tenho o B aqui, ó. Eita, ficou meio troncho, eu tô aprendendo a usar o mouse agora, tá? Nesse processo aqui. E tenho o C, que é o menos 11, ok? Aqui eu tenho um detalhe importante, o livro de vocês, a maior parte das equações aparece com a incógnita x, porém ela pode aparecer com qualquer letrinha, tá? Pode ser o y, o p, o r aqui, ó, m, qualquer letrinha pode fazer o papel da minha incógnita na minha equação, certo? Então aqui eu tenho o valor do a, que acompanha o x ao quadrado, eu tenho o valor do b, que é o menos 3, e eu tenho o valor do c, que é o menos 4. Essa daqui, eu tenho o valor do A, sempre que acompanha x ao quadrado. No caso aqui, o P ao quadrado. Eu tenho o valor do B, que é o 10, e tenho o valor do C, que é o 3. Aqui, eu tenho A, B, e o C não aparece. Se o C não aparece, então a gente pode colocar assim, ó, C é igual a 0, tá? Porque ele não apareceu. Aqui, eu tenho o A, que é sempre quem acompanha o meu R ao quadrado. O meu termo de expoente 2 é sempre o A. No caso, não tem número aqui, a gente subentende que seja o numeral 1. Aqui eu não tenho o R com expoente 1 ou sem expoente, certo? Então, está faltando o termo de B. Por isso que ele está aqui, ó, o termo de B como 0. E o meu menos 16, que é o meu termo independente, é o valor do coeficiente de C. Aqui eu tenho x ao quadrado, então esse menos 6 é o A. Aqui eu tenho 1, mesmo que ele não apareça, tá certo? Ele é o B e o C também é 1. Aqui no m ao quadrado, eu tenho o valor do A, o valor do B, que é o menos 10, e o C não aparece. Então, eu coloco aqui C igual a 0. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tenham muito cuidado. Às vezes aparecem umas questõezinhas cascas de banana que invertem a posição do x² com x. Lembra que A não é o primeiro número que aparece. A é o termo que acompanha a letrinha ao quadrado, enquanto que o B é o termo que acompanha a letrinha elevada ao primeiro grau e o C é sempre o termo independente, ok? Vamos para a próxima questão agora. Escreva a equação, tá? Ela tá aqui de forma geral para vocês. Vixe, que tracinho tão troncho. E pede para que vocês reescrevam ela agora. Aí eu deixei o print, como meu livro é o livro do professor, aí ele já apareceu do lado, aí eu deixei aqui, porque a dificuldade de escrever com mouse e a coordenação motora, eu acho que vocês já perceberam, não é muito boa. Então, eu tenho aqui, o meu A é o coeficiente 1, então ele não precisa aparecer, tá certo? Eu coloco se eu quiser. Se botar tá errado? Não. Mas se não botar, também não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que nas escritas, quando a letrinha acompanha o coeficiente 1, a gente não coloca, ok? O B é o 6 e o C é o 9 aqui, ó, certo? Aqui o A é 4, então tá aqui posto para vocês. O B é menos 6, então percebam que agora eu precisei trocar o meu sinal. E o C é 2. Se o teu número aparece aqui, ó, sem sinal, tá? Percebem o 2, que ele está sem sinal? Então, eu posso representar ele como positivo. Mas, para representar o negativo, ele obrigatoriamente tem que aparecer, como foi o caso do menos 6. Na letra C aqui, na alternativa C, ó, eu tenho aqui que o A é o 4, o B é 0, tá? Então, percebam que não tem x sozinho, aqui, ó, x elevado à primeira, e o C é menos 25, então ele partiu aqui para o C, com essa lacuna aqui no meio. O A é o menos 21, o B é o menos 7, e como ele disse que o C era 0, eu não precisei colocar nenhum termo independente aqui. Então, no livro de vocês, eu solicitei que fizessem a página 90 completa das 4 questões. Veio também para vocês uma atividade complementar, que tinha a primeira e segunda questão. Aí eu copiei na folhinha,
tá certo? Para colocar aqui para correção com vocês. Então, vejam só. Aqui tá as equações e eu pedi que escrevesse na forma reduzida. A forma reduzida é aquela que a gente faz assim, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0. Então, a gente não tá resolvendo a equação, tá? A gente só tá escrevendo ela de forma organizada. Então, aqui tá a letra A. Lembra, se é uma equação, a tua igualdade, ela vai separar primeiro membro e segundo membro. Para ser escrito na forma reduzida, ela tem que estar sempre igual a 0. Então, esse 31 passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, x², percebe aqui eu desci, o menos 90, e o 31 que era positivo veio negativo. Aqui eu só precisei fazer a operação, tá? Devo 90, devo 31, devo 121. Acabou. Na letra B, o mesmo processo. Deixa eu pegar aqui o marcador para vocês verem. Tá certo? Então, aqui eu tenho 5x² mais 4. Esse 49 está positivo, ele veio para o primeiro membro negativo e eu igualo a 0. Então, eu devo 49 e tenho 4. Paguei e fiquei devendo 45. Percebem aqui? Na letra C, o meu 4x permanece. Esse x² eu trouxe para perto do 4x, ele está positivo, veio para cá negativo. O menos 27 já está no lugar certinho, deixei ele aí, igualei a 0. Lembra de juntar os termos semelhantes. Agora, eu vou juntar o 4x com menos x². Eu tenho 4, perdi 1, ficou 3x², menos 27 igual a 0. A letra D, processo semelhante, tá certo? Os dois valores que estão aqui, eu passo para o lado de cá com o sinal trocado. O x² veio menos x² e o mais 12 veio menos 12. E agora é só operacionar. 2 menos 1 deu 1x². Tenho 11, devo 12. Paguei e fiquei devendo 1. Na letra A, ela requer uma propriedade, que é a propriedade distributiva. Então, a gente vai precisar multiplicar aqui. O 5 está fora, ele está multiplicando todos os valores dentro do parêntese. Então, 5 vezes x² deu 5x². 5 vezes o menos 1 deu menos 5. Igual 4 vezes x² e o 4 vezes o 1. Repetir do mesmo jeito. Agora, eu vou organizar todo mundo do mesmo lado da igualdade. O 5x eu repito. O 4x², que estava aqui positivo, vem para cá negativo. Esse menos 5 já era negativo. E esse 4, que era positivo, passou para o outro lado negativo. Ok? Agora, a gente junta os termos semelhantes. Quem tem x² eu junto, 5 menos 4, 1. E eu devo 5 e devo 4, devo 9. Tudo isso igual a 0. O mesmo acontece na letra F. Aplica a propriedade distributiva e aqui também aparecem as propriedades da potência. Multiplicação de mesma base, repete a base, soma o expoente. X vezes x, x². X vezes 2, 2x. Esse 2x eu já passei para cá com o sinal trocado. E esse mais 25 também veio com o sinal oposto dele, que é o menos 25. Como eu tenho dois números iguais, 2x e 2x, então eles vão se cancelar, né? Cancela o mais com o menos, então sobrou só o x² menos o 25. Essas aqui são todas as nossas equações no formato reduzido. Vamos para a última questão. Deixa eu pegar aqui o lápis para marcar com vocês agora. Pessoal, determina os números, então ele deu esses valores, para que eles sejam raízes da equação. Ser raiz da equação é o número que vai satisfazer de forma verdadeira a tua equação. Então, eu peguei a equação, ó, x² menos 2x menos 8 igual a 0 e testei ela para o valor de menos 2, porque é o primeiro valor que aparece aqui, ó. Tá? Então, onde tem x, eu boto menos 2. No lugar do x, menos 2² menos 2 vezes. No lugar do x, menos 2 menos 8 igual. E resolvi. Menos 2² é menos 2 vezes menos 2, que deu mais 4. Tá? Aí, menos daqui com menos daqui ficou mais 4. E esse menos 8 repetiu. Mais 4 com mais 4 deu mais 8. Mais 8 menos 8 deu 0. Então, isso aqui, ó, tá correto. Isso é verdadeiro. Vamos testar ela agora com um 0, que é o segundo número da listinha da gente aqui, ó. No lugar do x, eu botei o 0. No lugar do x, eu botei o 0. 0² é 0. 0 vezes 2 deu 0. Então, eu tenho 0 menos 8, deu menos 8. É verdade que menos 8 é igual a 0? Falso, tá? Isso aqui é falso, está errado. Ok? Então, eu digo nesse caso que o 0 não é raiz.
o menos 2 é raiz, o 0 não é raiz. Vamos testar agora o 1. No lugar do x, o 1, no lugar do x, o 1, e efetuei a continha. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, e aqui eu tenho 1 vezes menos 2, deu menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 com menos 8 dá menos 9. É verdade que menos 9 é igual a 0? Falso também, tá? Então, no caso, o 1 não é raiz. Testando agora, já testei o 1, vamos testar o 4. Testando o 4, o que eu tenho aqui? No lugar do x, boto 4. No lugar do x, coloco 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, deu 16. Aí, 4 vezes 2, aí dá 16, repete o sinal aqui, menos 16. Repete o menos 8, eu tenho 16 menos 16, ó, isso aqui dá 0, não é isso? 16 menos 16, aí sobrou menos 4 igual a 8. É verdade que menos 8, desculpa, é verdade que menos 8 é igual a 0? Falso também. Então, nessa situação, o único número que é raiz é aqui, ó, o menos 2, tá certo? Os outros 3 não são raiz da equação. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Para qualquer dúvida é só entrar em contato.